Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Zuleide Maria Ignácio, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma das maiores cientistas em neurociências da Universidade Federal da Fronteira Sul. Mulheres na ciência que comece o matriarcado? A professora Zuleide possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e possui pós-doutorado em Neurociências. Atualmente, é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, atuando nos programas de graduação e pós-graduação em Ciências Biomédicas. E é líder do Grupo de Pesquisa em Neurociências Translacional Clínica e Epidemiológica e é vice-líder do Grupo de Pesquisa Estudos Biológicos e Clínicos em Patologias Humanas e do Laboratório em Gestão, Inovação e Tecnologias em Saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul, colaborando também com o Grupo de Pesquisa em Neurociência na Unesc. Suas pesquisas estão relacionadas à neurociência e comportamento, atuando principalmente nos seguintes temas: depressão, ansiedade, memória, psicofarmacologia, neurodegeneração, plantas medicinais, modelos animais e comportamento. Seja muito bem-vinda, professora Zuleide. Obrigada, Gisele, pelo convite. Muito obrigada também pelos elogios aí. Imagina. Estamos aqui, então, para conversar um pouquinho, né, sobre a ciência, as mulheres na ciência. Com certeza. Obrigada, professora Zuleide, por estar aqui conosco, contando a tua história, contando a tua ciência, né, os teus trabalhos, os teus projetos. Muito obrigada. Professora Zuleide, a tua área de formação é Ciências Biológicas. O que fez o teu olho brilhar por essa área? Então, Gisele, eu sempre tive vontade de trabalhar na área da saúde, mas sempre pelo a minha vontade de trabalhar com neurociências, assim, pela minha admiração pela neurociência. E eu imaginava que eu ia aprender, que eu ia trabalhar com neurociência em medicina. Porém, eu não passei no vestibular na primeira vez e passei em ciências biológicas. E aí, quando eu comecei a estudar ciências biológicas, eu me apaixonei e eu vi que seria em ciências biológicas que eu seria pesquisadora, né? Que eu trabalharia com a ciência e que eu trabalharia mais especificamente com as neurociências. Então, esse foi... Eu desde criança, sabe? Desde criança tinha vontade, assim, de entender um pouco sobre os mistérios da mente, do cérebro, e acabei caindo, então, nas ciências biológicas e, de lá, né, tentando fazer pesquisa nessa área. Ai, que legal! Desde pequenininha tu já tinha essa fascinação por cérebro, então, pelo pensamento, como é que funcionava? Sim. Sempre teve esse desejo. E eu achava que eu teria que ser psicóloga ou psiquiatra para entender o cérebro. Nossa, que legal! E quando eu era criança, ainda olhava para um psicólogo, mais psicólogo, né? Eu pensei, ele está lendo a minha mente. Ai, que legal, que legal! Que bacana! Claro, né? A gente fica, até pela falta de conhecimento, acho que é pouco natural, e a gente acaba criando uma ficção na cabeça, assim, mas isso é bem interessante. Então, foi aí que partiu o teu desejo por estudar neurociência? Sim, sempre, né? Eu entrei para as ciências biológicas, mas sempre com essa vontade de entender sobre as neurociências. E lá eu comecei, né? Quando eu estava fazendo a graduação, eu comecei a fazer a iniciação científica em neurociência. Um professor que trabalhava com essa parte mais com a parte translacional, que é os estudos com animais, experimentos com animais. Que bacana. Recentemente, tu aprovou um grupo de pesquisa, né, que nós falamos, que é o grupo de pesquisa em neurociência translacional, clínica e epidemiológica. Eu até fiquei pensando,
Translacional, o que significa esse translacional dentro da neurociência? Então, é o estudo com os animais. Vocês fazem teste in vitro, in vivo? Translacionar significa estudar de uma outra forma, com animais ou com células, algo que a gente não, às vezes não pode investigar no ser humano, né? Ou a gente pode investigar no ser humano, mas não da mesma forma como a gente pode fazer a investigação em um animal. Então, estudar patologias humanas, ou no meu caso, né, as psicopatologias, mas em modelos animais. Essa é a minha área já há bastante tempo, né, que eu trabalho. Sim, sim. Tu trabalha, um dos temas de pesquisa que tu tem dentro da neurociência, a questão da depressão. Eu fiquei imaginando agora, como é que seria um experimento... Gisele, né? Vocês me desculpem, né, gente? Mas, assim, pintou curiosidade. Quem está nos assistindo, vamos pensar, né? Como é que seria esse experimento? Pega um cérebro e fica estudando as partes dele dentro dessa questão do comportamento, da depressão. No laboratório, como é que é a Zuleide no laboratório? Conta um pouquinho para nós. Então, existem alguns modelos animais validados já cientificamente, que foram inventados por alguns cientistas e que foram validados. E eu trabalho com alguns desses modelos. Então, tem modelos de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, de transtorno bipolar, enfim, de doenças neurodegenerativas, tem modelos animais, que não que eles mimetizem totalmente o que acontece com as pessoas, com um ser humano, mas a gente consegue investigar, nesse caso da depressão, agora especificamente, né, e investigar alguns comportamentos. Então, tem alguns modelos que são modelos denominados modelos de desamparo aprendido, em que a gente coloca o animal em uma determinada situação, ele aprende, né? Eu posso até especificar um pouquinho melhor. Nós temos o modelo da natação forçada, que é um modelo bem validado. Nós não conseguimos denominar exatamente de modelo de depressão, mas a gente consegue avaliar alguns comportamentos que acontecem também na espécie humana, né, no caso da depressão, nesses animais. A anedonia, né, que é aquela falta de prazer que acontece quando a pessoa está numa situação de depressão. Nós temos alguns modelos que no laboratório até simples, modelos simples, e a gente então investiga esses modelos. Também modelos de estresse crônico, em que mimetizam algumas situações na espécie humana. Nós trabalhamos como, por exemplo, nós temos agora projetos que mimetizam os maltratos na infância, o estresse na infância. E o estresse na infância não necessariamente vai levar à depressão na vida adulta, mas pode, se a pessoa já tem alguma predisposição. Então, a gente já tem este modelo, que é um modelo bem validado, que nós estamos trabalhando atualmente nos nossos projetos. E depois, pensando em cérebro, esses animais, eles são eutanasiados, e a gente investiga estruturas cerebrais, que são estruturas já estudadas e que têm alguma relação com esses comportamentos, com emoções, e por aí vai. Ai, que legal. Eu estava pensando aqui, eu estava até procurando nas minhas anotações, mas, se eu não me engano, tu tem um projeto é um projeto que estuda as mães que tiveram depressão. Tô certa? Então tá, né? Porque são várias mulheres, várias investigações, mas então é tu mesmo. Tem um projeto que tu desenvolve, né? Que tu investiga as crianças de mães que tiveram depressão na infância. Eu até eu fui até atrás de algum material para poder entender, porque eu nunca pensei nisso, que a mãe que teve depressão na infância poderia passar isso geneticamente para o filho, né? Conta um pouquinho para nós como é que é esse teu estudo. Então, esse estudo, ele é um projeto que
eu já venho assim pensando dentro de todos esses trabalhos que a gente vem fazendo, eu já venho pensando há algum tempo, e esse projeto agora foi aprovado naquele edital dentro da universidade, que é edital de grupos de pesquisa, e em conjunto com a FAPESC. Então, ele foi recém-aprovado, né, com fomento da FAPESC, junto com a universidade, para a gente desenvolver, então, aqui na universidade. É um projeto em que nós, como eu estava falando, nós temos modelos que mimetizam o estresse na infância. Então, é um modelo de privação maternal. Nós submetemos, então, os filhotinhos a um protocolo de privação maternal e depois, na vida adulta, nós avaliamos. E é um modelo, assim, que muito... na maior parte dos casos, dos ratinhos, e aí é muito parecido com o que acontece na espécie humana, eles desenvolvem depressão ou comportamentos tipo depressivos. Então, a gente faz isso, né? Depois verifica o comportamento na vida adulta, e algumas desses filhotes que chegaram à vida adulta, nós vamos deixar, algumas fêmeas, vamos fazer com que elas se acasalem, né, com machos e tenham os seus filhotes. E aí nós vamos depois avaliar só os filhotes dessas mães sem eles terem passado por esse estresse. Então, eles só, né, a mãe deles passou, mas as mães, né, na verdade, mas eles não passaram por esse estresse. E nós vamos avaliar, então, se algumas alterações biológicas, que nós denominamos de epigenéticas, que são alterações genéticas, mas não alterações genéticas, aquelas mutações definitivas, mas são alterações que ocorrem corriqueiramente, se ocorrem essas alterações e se elas são transmitidas para os filhos, a ponto de eles também desenvolverem depressão na vida adulta, mesmo sem terem passado pelo estresse na infância como suas mães. Nossa, como a gente não sabe nada. Meu Deus do céu, como a gente não sabe nada. Eu nunca pensei que isso pudesse... Eu sempre pensei assim, na gestação, se a mulher, né, se tivesse algum problema depressivo, passasse por alguma situação, de fato poderia passar, mas não numa situação anterior à gestação. E eu fiquei curiosa agora, não sei se as pessoas que estão nos assistindo também não ficaram, mas é só a mãe que... a relação hoje é com a mãe, mas o pai também pode geneticamente passar para o filho algum gene, não sei se é gene, né? Desculpa a ignorância aí, mas alguma coisa em termos de depressão. O pai também pode? O pai também pode. Também pode. A mãe, os estudos são mais com mães, mas o pai também, porque ele é passado através das células, dos espermatozoides, né? Que tem essas alterações epigenéticas. Então, mas a maior parte dos estudos são com mães, porque a mãe tem essa relação, e nesses animais a mãe fica, né, normalmente com os filhotes até o desmame ali nesses animais de laboratório, o que mimetiza um pouquinho também da espécie humana, né? Quem mais fica com os filhos são as mães. Muitas vezes na separação, né? Numa separação são as mães que ficam com os filhos. Então, a mãe tem esse encargo maior, mas isso também pode acontecer com o pai. Sim. É meio que cultural, né? Geralmente acontece, a responsabilidade sempre cai para a mulher, né? Então, assim, às vezes as pessoas... mas a mulher parece que adora fazer mimimi. Não, não é mimimi. Né? A responsabilidade da casa, dos filhos, sempre, mesmo estando casada, né? Sempre aquela situação. Eu cansei de ouvir meu pai dizer, vai falar com a tua mãe. Exatamente. A responsabilidade cai para a mulher, né? A mulher tem essa, né? É claro que é cultural, né? Social. Eu acredito que não deveria ser tanto, mas a gente tem, né? Esse encargo maior. Eu meio que
não me tento não me sobrecarregar muito com relação a essa questão de ser eu que vou ter todo esse cuidado com os meus filhos, que já são agora, né? O meu último é adolescente, mas a gente sabe que na maioria né? Na maioria dos casos é a mãe que assume essa condição mais de estar ali junto, né? De dar mais proteção, mais carinho, enfim, né? A mãe tem esse encargo maior, eu posso dizer que não é uma carga, que às vezes se torna pesada, dependendo da situação dela, mas é uma carga maior que acaba ficando com as mães. Exato, exato. Com certeza. Quantos filhos tu tens, Leide? Eu tenho 3. 3 meninos? 2 adultos. Exatamente, 3 homens. 2 adultos e um adolescente. Ai, que legal, que legal. E como é que tu administra? Porque assim, tu desenvolve vários projetos, a gente vai falar de muitos projetos aqui. Mas como é que tu administra todos os projetos, a pesquisa, o ensino, né, mais a gestão, que são essa parte mais burocrática que a gente trabalha, com os filhos? Claro, tem 2 já são adultos, mas tu tem ainda um. Os filhos podem crescer, né? Podem estar adultos, mas serão sempre os nossos filhos, e a nossa preocupação parece até que redobra um pouco mais, até porque estão um pouco mais afastados da gente, né? Como é que tu administra isso? Sim, já teve uma época que foi mais difícil, né? Porque quando eles são crianças, adolescentes, a gente está muito mais presente ali com eles. Hoje eu tenho, então, 2 adultos que não moram comigo, né? Então, eles têm a vida deles. E eu tenho esse adolescente que está morando comigo, mas o meu marido, né? Ele tem ficou com essa incumbência. Hoje ele está com a incumbência mais de mãe e eu mais desse trabalho. Porque ele é aposentado, então ele tem um pouquinho mais de tempo e eu acabei assumindo mais essa parte fora. Nós mudamos um pouco essa questão cultural. O papel. De papel. Ótimo! Sim. Que ótimo! Não, eu acho que é importante dizer, porque querendo ou não, já tenho conversado isso com outras colegas, né? Muitas das coisas que a gente faz, a gente precisa ter um apoio, né? Se não tiver um apoio, uma boa sustentação, a gente não consegue, seja psicológica, seja com companheiro ou companheira, enfim, não importa. Mas a gente tem que ter uma base, né? Então, tu tendo hoje a oportunidade de ter um marido que, na situação dele, está aposentado, então ele tem mais tempo para estar em casa, envolvido com essas atividades. E é muito bom mesmo que eles vivam isso, tu não acha? Sim, sim. E ele gosta, o meu marido gosta disso. Que legal! Então, ele assume mesmo e diz, eu cuido mais dos meus filhos do que tu. E assim, eu penso assim, eu nem vou ficar com ciúme, né? Porque, na verdade, não é bem assim, a gente está cuidando junto, mas pelo menos dá aquele suporte que tem, né, muitas famílias que a gente sabe que não tem, infelizmente, né? É verdade, com certeza. Mas que bom que tu tem esse suporte, que bom que tu está conseguindo desenvolver todas as tuas pesquisas, os teus sonhos enquanto profissional, enquanto cientista. Eu acho que isso, assim, ter uma pessoa que dá esse apoio, eu acho que é tudo na vida, assim, acho que é sensacional. Exatamente. Teve uma época que, claro, né, eu estou conseguindo desenvolver mais as minhas pesquisas, assim, os meus sonhos de pesquisa, depois, né, de os meus filhos já estarem crescidos, na verdade. Porque teve uma época, quando eles são pequenos, a gente está mais envolvida com eles, né? Normalmente a mãe está mais envolvida quando eles são menores, né? Então, e aí eu acabei, assim, me empenhando mais em trabalhar na pesquisa, na ciência, agora, né? Um pouco mais tarde na vida, diferente da maioria das mulheres, porque hoje as mulheres estão com condições de começar mais cedo. A gente não tinha muitas oportunidades também, né? Então tem uma série de questões aí que fizeram com que eu me acabasse abraçando mais e me empenhando mais na ciência um pouco mais tarde. Sim, mas é uma questão de amadurecimento, né? E isso já vários dados mostram, a mulher quando tem um filho, né, ainda mais jovem,
tu acaba envolvida com as atividades de ser mãe, que é natural. E é natural da mulher querer se dedicar mais a isso e viver esse momento, né? Então, eu acho que não é mais tarde, eu acho que tudo tem um momento certo. Tanto é que o momento certo que tu não para nunca, é um projeto atrás do outro, é um projeto dentro do outro, e aí tem várias ramificações, e isso aí é fantástico, assim, sabe? Eu estou encantada com o teu trabalho, eu já tenho acompanhado já faz algum tempo pelo Facebook, então eu vi assim, Zuleide na televisão, reportagem, eu digo, meu Deus do céu, o que ela está inventando? Eu digo, eu tenho que entrevistar, eu tenho que entender o que essa mulher está fazendo. E aí, claro, porque é uma luta, hoje tu está tendo mais tempo para isso, então é a luta, e tu está abraçando e conquistando o teu espaço como mulher, como cientista dentro da tua área. Eu acho que isso é fantástico, eu acho que nunca é tarde, não tem hora para nada, é o momento certo, tinha que ser agora, e realmente, tanto é que tu tá, né, tu tem muitos trabalhos e o reconhecimento não só nacional, quanto internacional. Então, era um momento, com certeza. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção, assim, porque até na tua fala, né, então tu está sempre lutando por isso. Tu desenvolve, né, esse projeto que está desenvolvendo com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, com a Unesc, né, sobre saúde mental e o Covid-19. Então, assim, tu está fazendo pesquisas aí na universidade, aí em Chapecó. Como é que funciona esse teu trabalho? Como é que se estabeleceu essa parceria? Conta para nós as dificuldades que tem, né, alguns resultados, se pode-se dizer que já tem algum resultado que possa ser, né, publicizado. Conta um pouquinho para nós. Então, Gisele, esse projeto, essa parceria com a Unesc, ela vem desde o doutorado. Porque quando eu finalizei do doutorado, eu já sinalizei com eles que eu gostaria de continuar trabalhando com eles, porque a universidade nossa aqui é nova, porque tem algumas questões de infraestrutura que a gente ainda tem algumas dificuldades, porque tem a questão financeira também, né, de financiamento da pesquisa, e lá, como é um centro de pesquisa, já assim que tem mais projetos e que já é bem consolidado, então eles têm toda essa infraestrutura e eles podem nos dar suporte também. E enquanto, na verdade, é uma parceria, eles nos dão suporte, mas eles também têm resultados, né, nossos aqui. E aí veio a ideia do projeto da Covid, que partiu, então, de um grupo lá que trabalha com depressão, da professora Gislaine Zilli-Hels, que é a minha parceira de pesquisa atualmente, de lá. E tem o professor João Quevedo, que também é de lá, mas ele está nos Estados Unidos agora, e a professora Gislaine é que está na universidade ali, que a gente tem mais esse contato, né, de projetos e tudo mais. E então surgiu essa ideia do projeto, ela veio conversar comigo, me convidou para participar do projeto. Eu conversei com mais professoras daqui da UFFS para ver se teriam interesse, porque eu não poderia assumir um projeto em parceria com a Unesc sozinha aqui. E aí, conversando com a professora Margarete, com a professora Gabriela, elas também sinalizaram que tudo bem que se o projeto fosse aprovado, que trabalhariam em conjunto, né, formaríamos uma equipe, então aceitamos. E o projeto foi aprovado, né, um grande projeto. Então, as duas principais universidades é a Unesc, que tem a coordenação geral lá, que é a professora Gislaine, e a outra, né, a universidade é a nossa, o UFFS, aqui do campus Chapecó, mas tem parcerias com universidades dos Estados Unidos, do Canadá também, que vão fazer algumas análises, e pessoas que estão trabalhando também neste projeto. Então, quando o projeto foi aprovado, nós nos organizamos, e aí tivemos que organizar uma equipe maior aqui, porque lá em Criciúma eles já estavam um pouco melhor organizados, porque lá eles formaram um grupo e tal, mas também tiveram que melhorar essa organização a partir do momento que o projeto foi aprovado. Sendo aprovado, agora nós temos que realizar o projeto. E como que nós vamos realizar?
temos que montar uma estrutura e uma equipe. Então, lá eles montaram a equipe deles e nós aqui montamos uma equipe, conversamos com a reitoria para ter uma estrutura ali mais central para a gente poder chamar as pessoas para o projeto, né? Que as pessoas, nós temos uma parte que é do projeto que é presencial. Então, conversamos, montamos uma estrutura ali na reitoria da UFFS, mas temos uma equipe bem grande que trabalha em várias frentes, que é o pessoal da saúde mental, que faz as entrevistas de saúde mental, que são professores da saúde mental, são psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, mais uma equipe, que é a equipe do laboratório, que faz todo o processamento das amostras dentro da universidade, e a equipe que é a equipe de frente ali, né, que conversa com os voluntários, os participantes, faz a coleta de sangue, e daí ali estão mais eu, a professora Margarete, a professora Gabriela, e a professora Marceli, que é nossa professora também da enfermagem, e os estudantes que estão ali nos ajudando e em todas essas áreas, né, em todos esses campos da pesquisa. Então, foi assim que surgiu. E está continuando, né? Vai continuar ainda por um longo tempo. Com certeza, que vida longa esse projeto, porque ele se faz importante. E me chamou a atenção no trabalho, porque vocês fazem entrevistas com pessoas que positivaram Covid, né? Então, hoje, não sei se dá para ter uma ideia se existe possibilidade, não existe, nem todo mundo que teve vai ter, depende da idade, do sexo, como é que dá para se dizer alguma coisa já a respeito dos resultados que estão sendo obtidos? Então, os nossos dados, da primeira fase, eles estão sendo analisados agora com relação a essa parceria que a gente tem lá com a Unesc, que é este projeto que envolve os transtornos neuropsiquiátricos. Estão sendo analisados agora. Daqui mais uns dias, tempo aí, a gente já vai ter alguns resultados. Mas a literatura científica já vem comprovando várias alterações psiquiátricas, neurológicas, com relação a sono, cognição, né, aprendizagem, memória principalmente de curto prazo, e depressão, ansiedade. Então, e alguns transtornos são exacerbados, quer dizer, às vezes a pessoa já tem, né, um transtorno e ele pode ser exacerbado. Os nossos dados ainda estão sendo analisados. A gente não tem resultados preliminares ainda para dizer, estatísticos, né, para dizer que nós vamos encontrar, mas pela literatura e pelas conversas que a gente tem, a gente sabe que a gente vai encontrar, né, uma influência, uma alteração da saúde mental em algumas pessoas, né, a partir da infecção, né, da Covid. O que nós temos já, e que nós encaminhamos já está em fase de publicação, nós encaminhamos para uma revista, né, já está em fase de avaliação, são resultados que nós avaliamos biológicos já aqui na universidade. A professora Margarete, ela tem uma área que ela trabalha, que é o sistema purinérgico, que é um sistema metabólico bem amplo, né? Está relacionado com várias atividades biológicas. Então, nós fizemos uma avaliação do sistema purinérgico, inflamação, estresse oxidativo, que estão relacionados também com a saúde mental, né? Pode interferir, e a gente viu já alterações. E elas são diferentes também de acordo com a gravidade da doença. Então, este resultado, são resultados preliminares que a gente já tem e já foram encaminhados para publicação. Os nossos resultados da parceria com a Unesc não vai demorar muito também. Talvez daqui um mês a gente já tenha os primeiros resultados. Estão sendo analisados agora. Mas acho que foi no início desse ano que vocês publicaram um artigo também, né, sobre saúde mental e Covid, aqui da universidade, em parceria com outros colegas, também acho que de outras universidades. Conta um pouquinho para nós sobre esse trabalho também, conta um pouquinho para nós.
Então, esse trabalho foi assim, no início da Covid, da pandemia, o que mais se falava era que a gravidade dos sintomas ela iria atingir mais as pessoas idosas e ou pessoas com comorbidades, né? Então, a gente foi isso, pessoas idosas têm que tomar cuidado e tal, né? Porque tem mais probabilidade de desenvolver sintomas mais graves. Então surgiu essa pergunta: por que pessoas idosas? A gente já sabia que algumas características das pessoas idosas e das comorbidades podiam agravar por algumas questões biológicas que a gente já conhece, da inflamação e, enfim, de alterações, N alterações biológicas que acontecem também com a idade. Então, nós pensamos, vamos buscar na literatura agora o que os cientistas estão procurando com relação aos idosos que podem agravar, né? Que a Covid-19 pode agravar, e se ela agrava, né, nos idosos, e se ela altera a inflamação, se ela agrava a inflamação, a gente já sabe que a inflamação também está envolvida com transtornos psiquiátricos, com a depressão. E a inflamação periférica, a gente já sabia também que ela podia chegar ao sistema nervoso. Então, nós definimos, vamos fazer uma busca na literatura para ver o que está sendo estudado já na pandemia com relação aos idosos e que pode, de repente, levar a uma alteração da saúde mental nesses idosos. E fizemos essa revisão bibliográfica que eu propus, eu chamei alguns estudantes meus, na verdade, 3 estudantes que participaram, e mais a professora Adriana, e aí conversamos lá com a professora Gislaine e com o professor João Quevedo, né, que são os professores que eu tenho em parceria lá da Unesc, e pensamos, então vamos fazer essa busca na literatura, só que essa busca na literatura não é só uma busca na literatura para ver o que tem. A gente também tem que conectar com aquilo que a gente já sabe ou que já tem, que não necessariamente estaria relacionado à pandemia ou à Covid-19. Mas essas características biológicas, e foi isso que a gente investigou. Essas características biológicas, a partir da infecção com o vírus, né, o vírus, né, a infecção do vírus, a partir dessas características biológicas, que é uma inflamação já crônica, que é muito comum na obesidade, no diabetes mellitus e também, né, nos idosos, isso pode agravar a Covid-19, e isso está relacionado também com saúde mental, com alteração da saúde mental. E aí buscamos na literatura e verificamos que já tinham estudos, então, já mostrando que a saúde mental já mostrando que tem alteração na saúde mental dos idosos a partir da Covid-19. Ou também, né, que aqueles idosos que já tinham alguma alteração na saúde mental, né, que já tinham algum prejuízo na saúde mental, principalmente depressão, que foi o que nós avaliamos mais, esses idosos, eles poderiam, né, ter esse transtorno agravado. E a gente verificou isso na literatura também. Já tinham estudos, né? Tem pessoas que já estão estudando isso e saíram na frente em outros países, então a gente já pegou esses trabalhos e verificou que realmente a Covid-19 ela pode ou agravar ou desencadear um transtorno psiquiátrico, né? Alguma alteração, algum prejuízo na saúde mental das pessoas idosas. Nossa, que informação importante isso, porque a gente, não sei quem está nos assistindo aqui, por exemplo, né? É uma das coisas que eu já ouvi falar, que tu estando com a saúde mental, né? Tendo uma boa saúde mental, tu tem uma boa qualidade de vida, né? Então, é como se a gente, que às vezes, assim, eu não sei, claro, mas aí acho que já não é questão ligada à neurociência, mas se tu não tá bem da cabeça, né, uma boa saúde, tu acaba adoecendo mais facilmente, eu acho que esse seria o termo correto, acaba adoecendo mais facilmente comparado com outras pessoas, né, que
que de repente tem uma boa saúde mental, né? Então, eu acho que isso é bem interessante que tá trazendo para nós. Eu não tinha essa ideia científica, né? De dados, assim, a gente só, como eu falei, a gente sempre ouve, mas está aí, não é ouvir, não é o senso comum, a ciência mostra que é verdade isso, né? Então, ter uma boa saúde mental faz toda a diferença na tua saúde, ainda mais para os idosos, que a gente sabe que chega numa idade, né? A idade sempre vai chegar, hoje eu escutei isso, a idade chega para todo mundo, né? A gente tem as fases da vida, né? A fase ali da adolescência, da fase jovem que também tem, né? Maior, às vezes, uma maior predisposição para alteração, né? Para ter um transtorno, mas a fase também do idoso também é uma fase que tem, né? A gente não, porque assim está conectado. Quando a gente fala em saúde mental, a gente não pode pensar só no psíquico, porque a pessoa está num ambiente difícil, então ela vai ficar mal. Não é bem assim, tudo isso está conectado com o biológico. Né? Então, a saúde mental, se a pessoa está passando por um estresse na vida, ou passou e tem alguma alteração da saúde mental, isso aí está conectado com o biológico. Se não tiver conectado com o biológico, o que acontece? Muitas vezes passa por isso e deu, né? Acabou e tudo mais. Mas não, às vezes tem alterações crônicas também no nosso sistema biológico que podem interferir muito no ambiente onde a gente vive. E falando em idosos, os idosos, eles, com o passar da idade, aí o projeto aquele que nós temos lá fala de envelhecimento celular, a gente vai tendo envelhecimento celular. E esse envelhecimento celular está muito relacionado também com a parte da inflamação, de envelhecimento, ou seja, de uma alteração do processo inflamatório, de uma desregulação, na verdade, né, desse processo, desse equilíbrio orgânico, e fazendo com que as pessoas tenham um grau de inflamação. Isso é bem interessante, porque a gente não tinha ideia, né, de que isso acontecia, de que a gente vai tendo um grau de inflamação crônico no organismo. E esse grau de inflamação crônico, ele, por exemplo, acaba agravando doenças que causam um processo inflamatório, como a Covid-19, né? Ou ainda, acabam agravando doenças que a gente pensa, não, é só psicológico. Não é, é um estresse. E o estresse, ele altera processos biológicos. E esses processos biológicos crônicos, já ali no organismo, as duas questões, né, ou mais, vão interagindo. Sim. Então, é isso que pode acontecer, né, com as pessoas idosas. Covid, outras doenças que acabam agravando, às vezes, um estresse, né, na fase mais idosa, que pode agravar algum quadro biológico. Enfim, né, não dá para a gente separar. As coisas não são estanques. Sim, com certeza, com certeza. É um sistema como um todo, né? Se uma parte não está boa, né, o resto não tem como estar. Além de todos esses projetos que a gente já falou, recentemente tu desenvolveu uma parceria com os alunos do Bom Pastor, né, aí de Chapecó, né, junto com os professores Oleilton Fortes, porque eu fui professora do ensino público e do ensino privado também, antes de entrar na universidade. Eu acho que a gente tem que valorizar muito os nossos colegas, né, que trabalham ali na escola, né, ralam muito para desenvolver bons projetos. Então, juntos com os professores Oleilton Fortes e a Marília Duarte, né, esse grupo de estudantes, eles desenvolveram um RP. O que é o RP? Não sei se vocês já ouviram falar. É a reabilitação pulmonar pós-Covid. Então, foi criado e desenvolvido por esse grupo, né, de estudantes e professores. E aí eles estabeleceram uma baita parceria com o grupo da professora
Zuleide, em especial, né, a professora Zuleide, a professora Adriana também, e eles são os únicos de Santa Catarina, se eu não me engano, que estão concorrendo ao prêmio da Samsung. Como é que é o nome? O prêmio é Respostas para o Amanhã, da Samsung. Então, assim, conta para nós como é que está sendo esse momento para vocês, porque é uma parceria, né, inédita entre a universidade e a escola Bom Pastor, né, lembrando que a universidade, a sede, né, a reitoria, ela fica, né, na escola, né, ou no espaço ali Bom Pastor. Como é que está sendo isso, essa parceria, e como é que está sendo o projeto em si? Explica um pouquinho para nós o que é o RP e quais são as contribuições do grupo para esse projeto. Sim, Gisele, eu faço questão de falar deste projeto, assim, bem, com bastante emoção, sabe? Porque este projeto foi um projeto que, como eu estava falando contigo ali no início, eu já estava com muitas atividades e eu pensei, Zuleide, tu não tens mais como assumir projetos. Mas foi o professor Wellington, ele veio conversar comigo antes deles ganharem a premiação ali, né, de serem os semifinalistas. Ele veio conversar comigo, porque ele já me conhece e sabe que eu estou com com projetos, né, sobre Covid, falando que eles desenvolveram esse protótipo, é um protótipo de baixo custo que foi idealizado por eles, o professor Wellington e a professora Marilita, com os estudantes, com 3 estudantes, né, lá da Escola Estadual Bom Pastor. Então, ele veio nos procurar a universidade para fazer uma pesquisa sobre o protótipo. Porque eles, entre eles ali, eles começaram a utilizar o protótipo ali na escola, né, parentes ali e tal, e viram que o protótipo dava um resultado, e que funcionava como um aparelho para fazer uma terapia ali da respiração, né? Enfim, um exercício respiratório. E aí ele veio conversar com a gente, porque, né, eles ali são professores, eles desenvolvem até algumas pesquisas, mas eles sabem que nós temos, né, mais essa condição de fazer a pesquisa. E eu falei, então, vamos, daí novamente, conversei com um grupo de professores, né, da universidade, explicando sobre o protótipo, e os professores aceitaram, e nós, então, formamos um grupo e formamos um projeto para... O projeto tem o objetivo o quê? Validação científica do protótipo. É o quê? Pegar o protótipo, fazer uma intervenção com esse protótipo, com pessoas que tiveram Covid-19 e que têm sequelas respiratórias, e verificar os resultados, né? Antes e depois dessa terapia, né? Desses exercícios respiratórios com o protótipo. E, claro, nós vamos avaliar outras questões. Então, a gente vai avaliar a questão da respiração, atividade física, né, desempenho físico, marcadores biológicos, estresse oxidativo, inflamação, porque essas sequelas respiratórias, elas estão relacionadas também com alteração, com esse processo inflamatório que depois da Covid-19, ele acaba se tornando um pouco crônico para quem teve, né, sintomas um pouco mais graves, e nós vamos verificar essa interação. Melhora a respiração, claro, com certeza vai melhorar a capacidade física, mas vai ter alguma interferência nas questões biológicas, na inflamação, no estresse oxidativo? E outra questão, uma pessoa que está nessa situação, a qualidade de vida né, não precisa a gente fazer uma pesquisa para dizer que é uma pessoa que tem uma qualidade de vida baixa, né? Que tem uma dificuldade na vida, né? Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas que tem uma dificuldade e que diminui a qualidade de vida e que causa um certo estresse. Então, nós vamos avaliar tudo isso, estresse, vamos aplicar questionários de estresse, de qualidade de vida, para verificar, então, o funcionamento desse protótipo. E eu faço questão de falar aqui
porque ele foi um protótipo desenvolvido por professores e estudantes do ensino médio, que isso é demais, demais, é super emocionante, a gente tem que valorizar bastante. E agora eu vou falar com um pouco mais, de uma forma mais enfática, né? Que esses professores estão sendo questionados por alguns profissionais que estavam utilizando o protótipo de forma inadequada, sendo que, na verdade, nós vamos testar o protótipo numa pesquisa científica, que, inclusive, mandamos um projeto para a FAPESC e estamos encaminhando o projeto agora para o Comitê de Ética da universidade. Então, ela vai ser realizada depois de a gente ter essa autorização do Comitê de Ética, como todas as pesquisas que a gente realiza com os seres humanos. Com certeza, Zuleide, não é empolgação, a gente tem que falar sim. O problema qual é? Isso, quando eu li a reportagem, eu disse, nossa, que legal, porque eu já fui professora da escola e a gente sempre faz os trabalhos com os nossos alunos, só que geralmente ele é visto por alguns colegas, que geralmente quando os colegas, né, os dois olhares, né, o professor, posso falar, né, a professora da escola básica e a professora universitária. Então, tem alguns colegas, professores universitários, enfim, que às vezes eles se ofendem, porque os professores lá da escola estão fazendo algo que talvez eles deveriam estar fazendo, porque não estou aqui para julgar ninguém, né? Cada um faz o que quer. Mas quando alguém resolve não, quando alguém vai lá e faz, incomoda. E aí as pessoas, ao invés de dizer, pô, que legal, o professor foi lá, estimulou seus alunos para fazer, trabalhou, porque assim, não foram... A ideia surgiu deles, ali dos alunos, mas o professor trabalhou tanto quanto os alunos. Né? E muitas vezes as ideias vêm do professor, o professor joga, né? Eu sempre digo, a gente joga ao vento e vamos ver se os alunos abraçam. Eles abraçam e a gente toca a ficha, até porque projeto a gente sabe que não se faz sozinho. Então, isso aí é uma coisa assim, de dignar, tem toda razão, tem que falar, porque assim, ó, um trabalho que é feito dentro de uma escola, com materiais alternativos, porque quem não leu a reportagem, nós vamos colocar aqui na descrição a reportagem para que leia com atenção, né? Então, fazer todo esse trabalho, desenvolver um trabalho como esse, pensando, né, no pós-Covid, no tratamento para as pessoas que tiveram Covid. E aí vem pessoas para questionar, por favor, e outra, né? Tanto o professor da escola, quanto tu e os colegas também que estão trabalhando, desenvolve trabalhos com seriedade. Ninguém é amador aqui. Então, ao invés de ficar reclamando, vai lá e faz. Ou então vem colaborar. Né? É muito mais fácil isso. E vocês estão fazendo todos os passos que tem que fazer. Submeteram agora o projeto, porque era só um projeto de escola. Porque geralmente o que as pessoas dizem? Projetinho da escola, da feira de ciências. Aí quando tem visibilidade, porque é algo que tem e que pode, com certeza vocês irão conseguir mostrar. E acho até que essa ideia você já tem que começar a pensar em fazer até uma patente, certo? Porque essas pessoas aí ficam incomodadas por causa disso. Tocar para frente, sabe? Assim, ó, é revoltante, tu tem toda a razão, é revoltante e tem que levantar a causa. É um professor da escola, são professores da escola e que estão fazendo um bom trabalho, que bom que estão fazendo. E para muitos, vou dizer um pouco mais, Leide, para muitos às vezes até é vergonhoso, porque passa uma vida inteira tentando fazer algo e não consegue fazer nada. Aí incomoda. Não sei se eu estou certa, desculpa, mas eu me revolto também com isso. Na verdade, Gisele, esses professores, os estudantes começaram, acho que a testar com parentes e tal, e começaram a ver resultados, e eles se empolgaram. Só que quando eles viram que dava resultado ali entre eles, tal, imediatamente eles vieram nos procurar para fazer a pesquisa. Então, eles pensaram na responsabilidade de fazer uma pesquisa, né? Só que eles estão sendo questionados por profissionais da área da fisioterapia, sei lá, porque estavam fazendo, enfim, um trabalho... como é que a gente fala? Trabalho que não é da área do profissional. Isso, exato. Quando, na verdade, eles estavam empolgados e eles queriam, na verdade, testar e ver se realmente o trabalho que eles fizeram é um trabalho que tem, né, que tem uma importância. E tanto tem que foi premiado, né, que está entre os semifinalistas. E tanto tem
que antes deles estarem como semifinalistas, quando eu conversei com o grupo de professores, todos eles abraçaram a causa para fazer a pesquisa. Então, não foi só eu que olhei e achei lindo, maravilhoso, porque às vezes a gente se empolga, né? Claro. Os professores lá podem ter se, de repente, poderiam ter se empolgado, mas não, eles realmente estão, né? Tiveram uma ideia muito importante e que a gente não pode deixar, como tu falaste, né? A patente, acho que é algo que a gente tem que também ir atrás. Com certeza, a universidade, por favor, a nossa GTEC agora, né? A Agência de Inovação e Tecnologia da Universidade tem dado apoio a muitos colegas. Então, assim, eu sugiro, Zuleide, que vocês procurem a GTEC para que eles deem essa orientação para vocês, porque isso aí, o problema é que incomoda, né? Ah, não é da área, mas quando tu desenvolve um projeto, não é da área, né? E outra, quando tu vai fazer teste, é natural. Eu trabalho com cosméticos, eu faço testes em mim, então eu estou fugindo da minha área, né? Eu desenvolvo agrotóxicos, não, né? Eu desenvolvo agroquímicos orgânicos, né? Que não são agressivos ao corpo humano. Eu tenho que fazer testes, então eu tenho que onde eu vou fazer testes? Com quem que eu vou fazer testes? Eu vou plantar, né? Boto lá minhas plantinhas, crio lá a praga, entre aspas, eu vou fazer um teste para ver se vai dar certo, para ver se eu posso pensar em algo mais, é natural. E com certeza todo projeto surge de um problema. Né? Toda pesquisa tem que ter um problema, né? Qual é o problema de pesquisa? Acredito que eles, e até pelas sensibilizados com toda essa questão do Covid, deve ter tido parentes que tiveram Covid, que ficaram com problemas que estão. As coisas surgem daí, que legal que surgem daí, e a gente não pode perder a oportunidade de ter essa genialidade desses adolescentes um dia aqui conosco na universidade, produzindo ainda mais. Já que Olha que interessante. Se juntaram 2 professores, um de matemática e a professora de sociologia. E aí, isso surgiu numa aula de matemática. O professor querendo fazer algo prático na matemática para que os estudantes entendessem melhor, mas algo que fosse importante para a sociedade. E aí, junto à professora de sociologia, vamos fazer algo que seja importante, que possa ajudar a sociedade? Nós só temos que elogiar isso, né? Não tem como, não tem o que ficar contra ou fazer, sabe, fazer críticas. A gente só tem que elogiar. Claro, pode dar certo, pode não dar, né? Mas os testes vão mostrar, a pesquisa vai mostrar, mas os resultados, a pesquisa preliminar já mostra a intenção, né? A intenção e a intenção já tem respaldo único nisso. Independente de ter sido um professor da área da matemática, da sociologia, da filosofia, da área, não importa, entendeu? Se importa que eles tiveram, né, incentivaram seus alunos e conseguiram desenvolver um protótipo como esse. E de fato, é claro, quem faz incomoda. Zuleide, tu sabe, na tua vida, hoje, como neurocientista, tu sabe, quem faz, muitas vezes incomoda porque está fazendo. E incomoda quem? Quem é que reclama? Reclama aquele que não faz. Sim. Então, e principalmente se tu faz algo que vai ter uma importância coletiva, uma importância para a sociedade, né? Exatamente. Não, eles não estão pensando em fazer algo para eles, não, é para a sociedade, né? E olha o retorno, que legal. E o nosso papel enquanto professores é esse, né? Dar o retorno para a sociedade. E tenho certeza que vai ter só resultado positivo, o RP. Eu achei fantástico. Eu pensei, meu Deus, que gurizada é muito criativa, né? E no RPG, eu disse, meu Deus, será que tem alguma coisa com RPG? A primeira, quando faz aquela leitura. Então, assim, com certeza vai ter bons resultados e vocês vão conseguir mostrar e provar que é um bom resultado. Mas sugiro, eu acho, porque como essa entrevista, nossa conversa aqui, uma conversa depois vai ficar na rede, então já vai ficar gravado, temos prova disso, sugiro que vocês já procurem, né, pela questão da invenção, pela questão da ideia, Zuleide. Então, assim, ó, já faz isso para dar esse suporte, principalmente para os professores que precisam, porque quando a gente está na escola, a gente pode até ter o apoio da escola, mas é muito pouco. Quando a gente tem o apoio
dos professores da universidade, porque eu já vivi isso, é tão bom e a gente se sente tão fortalecido e com vontade de fazer mais coisas. Então, assim, ó, corre atrás, não deixa passar isso e está publicizado aqui nas Mulheres na Ciência esse projeto também. Eu acho que Sim, Gisele, então, e só para fechar, assim, complementar, né, nesta equipe de pesquisa, nós estamos com os professores da escola, com os estudantes, então nós vamos integrar todos, né? Daí tem 2 fisioterapeutas, estudantes da UFFS, elas que são legal. estudantes, mas uma é estudante de mestrado e a outra é estudante de medicina, mas já é formada em fisioterapia. Daí, tem respaldo técnico, técnico e científico. Aí tem o professor que é da informática, professor da computação, ali, professor França, que daí vem nessa parte mais tecnológica. Enfim, é uma equipe também multidisciplinar para a gente poder realmente, né, ir atrás e verificar todas as questões importantes da pesquisa, do protótipo, da pesquisa e, né, da importância dele para a sociedade. Com certeza, eu tenho certeza que vocês, a equipe toda, né, poder trazer essas 2 comunidades, vamos dizer, não comunidades, que a gente está numa comunidade só, mas eu digo do meio acadêmico escolar com o meio acadêmico universitário, unir em prol de um projeto que com certeza vai ter bons frutos, já tá gerando bons frutos, né? Então, com certeza isso aí, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso o trabalho de vocês, que vocês vão ter bons resultados e com certeza vão conseguir ajudar a sociedade, que é o papel de todos nós dentro da universidade ou em qualquer outra instância que esteja, né? Mas é o nosso papel, né, de sempre produzir algo e dar de retorno para a sociedade, como todos os teus trabalhos, né? Os trabalhos que tu tem desenvolvido na área da saúde mental, na área, né, do Covid, é muita pesquisa e não é muita coisa, assim, quem não conhece, por isso que a gente está hoje aqui com a professora Zuleide, para poder conhecer um pouco mais o trabalho que é. E a professora Zuleide, ela está sendo super, hiper, mega didática aqui, porque ela poderia, se tu trouxesse os termos técnicos, ia dar um nó na minha cabeça. Que às vezes a gente se perde, né, nesses termos técnicos. Por falar em termos técnicos, eu confesso que eu fiquei um pouco mordidinha. Eu nem posso falar inveja, porque eu já entrevistei a professora Luíse, que nos deu uma aula sobre inveja, né? Ou governacional, enfim, dentro dessa área. Mas quando saiu um edital, e aí saiu lá, Ciência no Boteco, eu digo, gente, como é que eu não tive essa ideia antes? Primeira coisa que eu pensei, né? Como é que eu não pensei? Mas foi uma coisa boa, tá? Assim, uma invejinha, eu sei que não existe, tá? A professora Luíse vai dizer, não existe, mas enfim. Mas assim, como é que eu não pensei nisso? Ciência no boteco. Aí depois eu fiquei pensando, gente, como é que ela faz isso? Como é que ela está desenvolvendo esse projeto Ciência no Boteco? E agora, claro, porque antes era presencial, agora tu vai explicar um pouquinho mais. Eu tive a oportunidade de assistir o agora online, né? E aí eu comecei a entender, eu digo, nossa, que maravilhoso! Eu quero ir um dia estar aí com vocês, quando for presencial, se possível, no Ciência no Boteco. Conta para nós como é que surgiu essa ideia, a dinâmica dele, as pessoas que estão envolvidas. Fala um pouquinho sobre Ciência no Boteco. Então, o Ciência no Boteco, ele surgiu a gente se inspirou numa ideia que não, na verdade, não é nossa, né? Ela já é mundial, que é o Pint of Science. Pint of Science ele é um festival de ciência no bar, que acontece todos os anos. E ele começou lá na Inglaterra, tem uma história bem interessante de neurocientistas, começou com neurocientistas, que atendiam seus pacientes e aí verificaram que os pacientes gostavam daquelas explicações mais assim, de uma forma mais descontraída, de explicações que não sejam tão técnicas, né? E que pudesse atingir o povo, a população, assim, que não está no meio acadêmico. E aí esse Pint of Science cresceu
hoje está no mundo inteiro, ele começou na Inglaterra, hoje ele está no mundo inteiro, e chegou no Brasil e ele ganhou força no Brasil. E aí no Brasil ele já está em várias cidades, em 80, agora não lembro quantas, 80 e poucas cidades, e em Santa Catarina em várias cidades, e ele não tinha, e nós não tínhamos esse festival aqui em Chapecó. Bom, aí o que pensei? Vamos montar um projeto, daí conversei com alguns professores, conversei com a professora Adriana, com o professor Andrioli, já faz um tempo, de montar um projeto, uma ciência no bar aqui, para depois a gente se integrar a esse festival, que agora é um festival internacional, que acontece todos os anos em maio. Mas agora não está acontecendo nesses 2 anos, né? Ele vem acontecendo online, então não é a mesma coisa, né? A gente sabe. Então nós pensamos, vamos fazer um projeto, assim, vamos fazer um projeto de ciência no boteco, e aí pedi o auxílio de algumas pessoas, servidores técnicos da universidade, professora Adriana, professor Andrioli, na época, deixa eu ver, quem mais? Isso foi em 2019. E para a gente ver como que a gente ia, então, formatar esse projeto. E aí eu conversei com um estudante meu também, para ele fazer uma pesquisa do Pint of Science, e ele foi, adorou a pesquisa e tal. Hoje ele disse que ele é o pai do projeto, então, ou o projeto é filho dele, então ele é muito feliz, assim, que é o meu estudante, o Marcos Plissari, da enfermagem. E aí desenvolvemos um projeto e conversamos, né? E alguns professores foram conversar nos bares. E aí o primeiro bar que se dispôs a gente a trabalhar e fazer o projeto, né? Desempenhar o projeto lá, foi um bar aqui que é bem famoso, que é o Bar do Boca. Transmitem jogos, né? Quando tem os jogos, enfim, eles transmitem jogos também, jogos de futebol. E aceitou, então pensamos, então vamos fazer, e começamos pelo Bar do Boca. E aí no Bar do Boca a gente fez algumas apresentações presenciais em 2019. Aí quando chegou 2020 nós não conseguimos mais fazer presencial, então nós continuamos no formato online, e agora, né, em 2021, estamos no formato online. O objetivo é apresentar a ciência para a população, para o público, que foi o objetivo original das pessoas que começaram com o Pint of Science. Levar para um local descontraído, onde as pessoas estejam bebendo cerveja, enfim, né, outro tipo de bebida ou não, mas um local descontraído onde as pessoas possam interagir, fazer perguntas sobre uma determinada discussão da ciência, e de uma forma descontraída e bem popular, assim, né? Numa linguagem que a população entenda e se interesse e interaja. Então, esse é o objetivo. E daí, o objetivo dentro da universidade é levar todos os projetos, ou quem tiver interesse, né, para estar discutindo de forma descontraída. E agora, no formato online, não só de Chapecó, né, mas da UFFS como um todo, né, que a universidade toda consiga participar. Porque quando está presencial é mais difícil, né, de vir alguém de outro campus para cá, para ir num bar e tal, mas podemos continuar também dessa forma, porque eu acho bem interessante levar a universidade inteira, e não só a universidade, porque no festival aí, o festival é outra situação. Nós temos um projeto interno. O festival, a gente se inscreve. Nós estamos inscritos nesse festival, né? Eu fiz a inscrição no festival, e a intenção é, no festival, então, envolver a universidade toda, mas também outras universidades aqui da região. Então, eu já venho conversando também com alguns professores, para quando a gente conseguir, então, trazer presencialmente o festival internacional,
que a gente tenha outros bares participando e também outras universidades, não só a nossa, que o objetivo é levar a ciência, né? Não só o que nós desenvolvemos na UFFS. Fantástico, fantástico. É a popularização da ciência. Quem não acompanhou ainda, se inscreva no canal, porque o Ciência no Boteco ele tem uma página no YouTube, né? Vocês têm uma página no YouTube, não sei se tem no Instagram também. Tem. Mas se inscrevam, ativem o sininho, porque assim é bem legal mesmo. Gente, assistam. Eu assisti a palestra da professora Zuleide, do professor, esqueci que acho que é o professor de física, que ele falou também, esqueci o nome dele agora. Buracos negros, buracos negros. Buracos negros, eu digo, nossa, ninguém me chamou, sou professora de quântica. E a professora Adriana. Então, assim, é muito legal. E a linguagem, eu acho que isso é o mais importante, porque eu acho que a dificuldade hoje que a gente tem na academia é, às vezes, transmitir, ensinar para o aluno, que são conceitos que têm que ser ensinados, mas de uma forma mais simples, né? Eu acho que a Ciência no Boteco aproxima mesmo. Parabéns. Eu acho que é importante nessa questão, até faço questão de até falar um pouquinho mais, Gisele, que não só os estudantes, não só o acadêmico, mas mostrar que a ciência ela não é algo fechado lá dentro da universidade que só serve à universidade. Na verdade, a ciência é da sociedade, ela serve à sociedade. Né? Ela é importante para a sociedade. Né? O que a gente está discutindo hoje aí, negação da ciência, né? De que a COVID, negação de que a COVID pode matar, negação da vacina, certo? Sim. Então, isso tudo é a gente está interagindo com a população e a população conhecendo isso, não ficar grudada, fechada lá nos muros, como dizem, né, da universidade. Né? E não é só eu pegar e publicar artigos em revistas nacionais ou internacionais que a população não tem acesso. Exato. Né? Nós temos que levar para a população. E essa questão do híbrido, eu que falei o híbrido agora, tá? Uhum. Do online, eu tinha muita resistência ao online, né? Mas a pandemia veio nos dizer que o online é super importante, né? Ele não substitui o presencial lá, de a gente estar ali junto, mas que a gente consegue fazer muita coisa importante. E agora, depois que nós voltarmos para o presencial, eu acho que é o híbrido. Tipo, está fazendo uma palestra ali presencial, mas está também transmitindo para outros locais, né? Que estejam participando ali, interagindo, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Estamos interagindo aqui de forma online, então fazer de forma híbrida, porque aí, assim, com relação a esse projeto, que é o projeto Ciência no Boteco, e outros projetos, né? Mas não só esse e outros, e a gente está interagindo também entre os nossos campi. Exato. De não ser um projeto do Campus Chapecó ou um projeto do Campus Realeza. Eu acho que isso é o futuro. A universidade só ganha com o sistema híbrido, só ganha. Eu sei que tem colegas que são um pouco resistentes, respeito, cada um tem a sua posição, enfim, mas a universidade só ganha e isso pode propiciar para que a nossa universidade cresça em termos de cursos. Que a gente possa ter um curso, por exemplo, de medicina ou de enfermagem aqui em Realeza. A professora Zuleide, necessariamente, não precisa estar aqui para dar aula de neurociência dela. Mas quando ela estiver dando aula aí, vai ser transmitido para cá. Eu enxergo isso, sabe? Assim, eu acho que isso vai ser lindo. E a gente realmente, se isso for acolhido, se em algum momento, né, propostas vierem nesse sentido e for acolhido pela nossa comunidade, né, comunidade acadêmica, universitária, enfim, a universidade só vai crescer, a universidade do futuro, entende? Assim, a gente vai crescer anos-luz. Eu concordo, eu acho que isso otimiza bastante, né? Não tudo online, não. A gente vê que tem, tipo, tu ficar o semestre inteiro dando uma disciplina online, tu estás fazendo isso, eu também. Uhum. A gente vê que tem algumas questões assim que ficam difíceis. Mas eu vou citar o exemplo, né? Mas assim, uma graduação onde a gente possa otimizar profissionais, né? Ela vai ser presencial, mas
um professor de um outro campus pode estar contribuindo Isso. de forma online. E eu vou citar um exemplo. Eu tenho um outro um outro evento que agora a gente estamos no segundo evento, que é o evento de neurociência, simpósio de neurociência clínica e experimental, que foi o nosso primeiro, foi o ano passado. E ele recebeu verba da FAPESC, né? Nossa. A gente encaminhou para a FAPESC aprovou, e ele ia acontecer em março do ano passado. Faltando uma semana, com tudo pronto, passagens aéreas compradas para os palestrantes, com tudo pronto, nós tivemos que cancelar o simpósio. Seria o primeiro simpósio de neurociência clínica e experimental. Aí tivemos que cancelar. Daí fiquei triste, agora vou cancelar, vou conversar com a FAPESC, já tinha gasto uma parte do dinheiro, e a minha resistência era fazer online, não tem graça, né? Fazer online. Aí a FAPESC falou, olha, ou tu devolve o dinheiro que tu gastou, ou tu vai fazer. Vai fazer, não, porque tu vai ter que fazer um relatório, né? Daí eu conversei com os estudantes que estão muito à frente, que é da Liga de Neurociências, né? Que é uma liga que a gente tem aqui, que eu coordeno. E aí conversei com os estudantes e falei, nós vamos ter que fazer online. Eu tenho muita resistência a fazer online, mas vamos ter que fazer. E abraçamos, né? E fomos. O simpósio que era para ser aqui, regional, de Chapecó, o primeiro, ele se transformou nacional. Olha só! Porque a gente, já no ano passado, no primeiro, nós já fizemos no formato de receber trabalhos, resumos para publicação. Nós recebemos resumos do país inteiro, lá do Norte, Nordeste, lá do Pará, enfim, né? De São Paulo, Rio de Janeiro. Só. E os nossos palestrantes também. Os nossos palestrantes também foram bem diversificados, sabe? De Santa Catarina, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, enfim. Foi, assim, um sucesso, né? Então, pronto, né? Na minha cabeça já foi aquela resistência. Muito legal esse teu depoimento, né? Porque tu tinha resistência realmente com o online, e hoje tu vê que realmente consegue abranger uma comunidade que tu não esperava, tu poder abranger o Brasil inteiro, né? Então, assim, foi muito além daquilo que tu imaginava. Então, foi uma coisa boa que a pandemia nos ensinou, sim, né? Porque, claro, a pandemia tem bastante coisas ruins, mas a gente teve que aprender algumas coisas, né, na pandemia. E esta foi uma das questões importantes que nós aprendemos, principalmente a área da educação, mas não só a educação, né? Em vários outros setores a gente sabe que, né, a tecnologia ali do online está funcionando. Mas é como a gente estava falando, o híbrido ele vai ser muito importante. Acho que nós não vamos largar a mão do híbrido. Com certeza. Eu não consigo me ver do futuro sem estar gravando uma videoaula, sem estar, né, aprimorando um pouco mais assim, as aulas, os conceitos. Acho que vai ser bem bacana, bem legal. Olha só, tu é líder hoje, né, do grupo de pesquisa que foi aprovado recentemente de neurociência. Tu também, né, colabora como vice-líder de outros grupos de pesquisa. Conta um pouquinho para nós, né? Tem algum projeto que a gente já tenha comentado, que não foi comentado, que tu gostaria de falar? Como é que é a dinâmica dos grupos? Com a pandemia, como é que está acontecendo? Eu falo por experiência própria. A pandemia acabou, mesmo hoje com online, mas o grupo de pesquisa era mais ativo no presencial, né? Então, a gente está todo mundo ali trabalhando e se reunindo para fazer discussões de algum ponto ou outro. Como é que está sendo isso aí nos grupos de pesquisa que tu lidera e que tu também colabora? Então, os nossos grupos de pesquisa, então, da mesma forma, eles tinham uma interação maior no presencial. Tanto, né, nas discussões, o que a gente fazia, mas também por causa da parte experimental, que a gente teve que parar um pouco, né? Então, nós tivemos que
muitas das nossas pesquisas tiveram que ser prorrogadas, porque teve um momento que a gente não tinha como ir para o laboratório, a gente teve que realmente frear um pouco, né? Agora que a gente está retornando com essa pesquisa da Covid, que aí não tinha como frear, porque estávamos bem no momento da pandemia, estamos ainda, então era o momento de pesquisar, mas, de uma forma geral, a gente deu uma freada nas outras pesquisas. O grupo de pesquisa Estudos Biológicos e Clínicos em Patologias Humanas, que é o grupo que eu também sou vice-líder, né? Ele foi criado lá no início da universidade. Quem criou fomos eu e a professora Margarete, e que hoje, né, a gente tem um grupo grande, mas naquela época fomos eu e uma professora, eu e a professora Margarete, e uma professora que não está mais. E ele era um grupo que a gente tinha nós tínhamos reuniões diárias com os estudantes de iniciação científica, com as pesquisas que a gente fazia, os estudantes apresentavam. Daí, um pouquinho antes da pandemia, a gente deu uma paradinha e durante a pandemia a gente não teve mais essa discussão, essa reunião de grupos para apresentar, até, como eu já falei, porque os projetos também deram uma freada, a gente teve que prorrogar, né? O outro grupo, que eu sou a segunda líder, ele foi criado durante a pandemia, que também é o que a professora Adriana coordena. Ele está com projetos que são liderados pela professora Adriana e que estão acontecendo também, né, que eu faço parte, que é na parte de inovação e tecnologia em saúde. E esse projeto que eu falei sobre né, da epigenética, da privação maternal e da transmissão, no caso, né, epigenética de mãe para filhos, esse projeto é um projeto que ele tem um fomento agora que é uma cooperação entre o FFS e FAPESC, mas ele é pelo grupo de inovação e tecnologias, que é liderado pela professora Adriana. Nós fizemos várias reuniões online, assim, né? Falando até porque o projeto que ela está liderando a gente já tinha o grupo, desculpem. A gente já tinha um grupo que ela estava liderando antes, mas que ele se extinguiu porque nós reformulamos e aí foi, então, cadastrado um novo grupo para deixar mais dentro da área de saúde mesmo. Então, nesse grupo a gente interage um pouco mais, discute, né? E aí tem esse projeto que eu falei, ele saiu como projeto deste grupo. E agora o grupo de pesquisa em neurociências, ele acabou de ser criado, mas também porque já tinha todo um envolvimento nosso, né, na pesquisa em neurociências. Então, já tem professores, estudantes, que a gente já tinha um grupo, inclusive, já tem um grupo, inclusive, que a gente discute, faz alguns seminários, mas não tanto quanto era presencial. A gente faz agora seminários online, mas esperamos que a gente consiga aumentar, ampliar, para depois no presencial a gente continuar, né? Então, falando do que eu faço, os projetos são esses. Porém, todos esses projetos aí, com exceção da Covid, nós trabalhamos com plantas medicinais. A gente faz as pesquisas, mas a gente também faz tratamento com plantas medicinais, com extratos de plantas medicinais ou compostos ativos dessas plantas medicinais e avalia também o efeito terapêutico, possível efeito terapêutico das plantas. Então, isso é importante colocar, porque é uma área que quando eu vim para o UFFS, eu vim pensando nisso, em trabalhar com plantas medicinais para descobrir novas estratégias terapêuticas, enfim, porque a gente está sempre buscando, e porque para esses transtornos, e enfim, para várias patologias, né, não só os transtornos psiquiátricos, nós não temos tratamentos efetivos. E a gente tem uma série de
estudos básicos da população, uso populacional e tal, das plantas medicinais, e a gente sabe que dali a gente pode extrair mecanismos, né, estratégias importantes. Então, isso eu acho que era algo que eu não tinha falado, que é importante colocar, que estão dentro desses projetos que nós conversamos. Né? Eu tenho um outro projeto, que é um projeto também de privação maternal, bem parecido com este que tu tinhas falado, né, sobre privação maternal e a mãe, né, a interação epigenética entre mãe e filho, mas nós temos outros que são mais ou menos dentro dessa mesma linha também, de estresse na infância, mas que a gente estuda outras plantas. Então, nós estamos estudando agora a centela asiática, que tem um efeito, parece, né? A literatura vem mostrando que tem um efeito anti-envelhecimento, e então nós estamos verificando também na parte da depressão. Plantas que têm já propriedades anti-inflamatórias, ansiolíticas, nós estamos estudando. E aí, para isso, eu também tive que fazer uma outra parceria, que foi com o professor Walter, da UNO Chapecó, que trabalha na área de farmacognosia. Então, nós temos uma parceria muito forte ali para trabalhar com essa questão também de plantas medicinais, porque ele tem, né, este conhecimento das plantas e como fazer os extratos, de como extrair compostos ativos, enfim, né? A gente sabe que a gente não consegue trabalhar sozinha, né, Gisele? A gente tem que fazer essas parcerias. Então, era isso que eu acho que eu não tinha falado ainda. Que legal, que legal. Tu sabe que eu sou uma apaixonada por plantas, né? E esse teu trabalho com plantas eu acho bem interessante. Claro, hoje tu tá super envolvida com essa questão do Covid, mas se olhar o teu Lattes lá, tem trabalhos que desenvolvem com plantas medicinais e que bom que tá conseguindo desenvolver agora. Isso, e conseguir extrair mais resultados a respeito disso. Achei fantástico. E quais foram as recompensas e dificuldades que as pesquisas que tu desenvolveu até o momento te trouxeram? Ao longo desse tempo que eu venho fazendo pesquisa, mesmo antes do doutorado, cada resultado que tem nessa área né, é algo que me traz assim bastante recompensa, que vejo que é algo que a gente foi buscar, que, enfim, né, que tem alguma coisa na literatura, mas a gente pensa em algo novo e a gente vai lá e vê que tem algum resultado. Às vezes não é o resultado que a gente espera, mas depois a gente vai atrás da literatura e vê que foi um resultado importante. Então, tudo isso traz, né, bastante recompensa. Acho que todas as pesquisas assim que eu faço, que são, né, elas não saem muito dessa área, que é a área de neurociência, né, elas me trazem bastante recompensa. Então, quando eu consigo finalizar uma pesquisa, ter o resultado esperado ou não, né, mas que daí a gente vai tentar interpretar na literatura, me traz bastante recompensa. O que frustra às vezes, a gente querer fazer e não conseguir, né? Não ter a infraestrutura adequada, né? Nós aqui, por exemplo, esse tipo de pesquisa translacional que eu faço em parceria com a Unesc e agora com a UNO Chapecó, eu só estou conseguindo fazer porque é em parceria, né? Porque dentro da universidade nós ainda não temos a infraestrutura adequada. Estou tentando, né, desde quando eu entrei na universidade, ter uma estrutura para a gente trabalhar com essa parte de fazer a pesquisa em modelos animais. Nós não temos essa estrutura ainda. Então, isso às vezes me frustra, porque às vezes eu quero fazer alguma coisa, às vezes até um estudante vem, faz uma proposta, e às vezes eu tenho que declinar, porque, né, não depende só de mim, depende das parcerias, que são muito importantes, tá? Não dá para a gente negar que as parcerias são imprescindíveis, são importantíssimas, mas às vezes a gente tem que declinar de algo, né, que a gente gostaria de fazer, porque a gente não tem a infraestrutura adequada, tá? Então é aí que eu me frustro às vezes, mas a gente vai chegar lá. Nós estamos, né, trabalhando para isso. Com certeza, com certeza. Não, acho que em termos de recompensa, sim, a gente conseguir chegar
finalizar um projeto, ter um resultado, né, dentro da nossa expectativa, eu acho que isso aí é uma das grandes recompensas que a gente tem enquanto pesquisador. E, claro, frustração sempre é aquela, a gente sempre precisa, para poder desenvolver uma boa pesquisa, uma pesquisa de qualidade de ponta, a gente precisa ter equipamentos e um espaço específico para isso. Eu acredito que a nossa universidade ela tem desenvolvido para isso. Eu não posso reclamar, porque a pessoa, eu entrei. A professora, para quem não sabe, gente, a professora Zuleide foi a primeira professora da área da saúde de Chapecó. A Zuleide está há 12 anos na Universidade Federal da Fronteira Sul, também está de aniversário, assim como a nossa universidade estava semana passada. Eu estou há 6 anos na universidade, desde que eu entrei, digo, mas não tem nada, cadê os equipamentos, aquela coisa toda. E graças a Deus, num edital da agroecologia, eu tive a oportunidade de ganhar um equipamento, né, que para mim é super importante, que hoje não favorece só as minhas pesquisas na área de nano, mas de outros colegas de outros cursos também, até do curso de Química, né? Então o pessoal se animou para fazer pesquisa, e isso é muito legal. Claro, é um equipamento, mas já é o primeiro que espero que a gente consiga, né? Isso, a gente conseguiu esse equipamento na reitoria anterior, espero, não na reitoria, né? Não sei se posso dizer reitoria, mas na gestão anterior, enfim, dos projetos. E espero agora a gente conseguir nessa reitoria, a gente conseguir outros equipamentos que a gente possa desenvolver. Né? Claro que a universidade ela tem tentado caminhar em busca disso, e a gente também sabe que só a universidade por si só não consegue, né? Que a gente precisa ter um apoio externo também de algumas agências. Mas eu ainda às vezes faço umas reflexões, assim, né? Como eu digo, hoje a gente está na pandemia, a gente não tá gastando mais tanta água, mais tanta luz, a universidade, então ela poderia investir nos equipamentos. Mas eu sei que aproveitamos para dar uma chorada aqui. Né? A gente chora, eu sempre choro, assim, nas entrevistas, sempre dou uma choradinha. Eu também. Escola, né? Porque... Eu venho chorando desde quando eu entrei na universidade. Nossa. Olha, tem que montar essa estrutura, assim, 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 mas eu era sozinha, né? Agora tem mais pessoas, tem mais, né, que trabalham, mas eu era sozinha. Olha, e aí tem gente que às vezes não entende, acha que é só né, que a pessoa está falando, então, mas é só aquela pessoa, porque ela não trabalha na área. Então, tem que ver que a universidade é uma diversidade, né? Todas as áreas são importantes. E assim, eu tinha esquecido, tá? Eu, na verdade, tenho um projeto que eu também tive fomento para equipamentos. Foi da FAPESC. Foi em 2000, a FAPESC lançou esse edital em 2016, mas só em 2018 que nós começamos. Tá? Em 2017, finalzinho ali, mas só podemos começar em 2018. E eu continuo ainda com esse projeto, ele finaliza esse final de ano, porque foi prorrogado por causa da pandemia, né? E eu ganhei uma verba para equipamentos, mas não daria para comprar, por exemplo, equipamentos que seriam importantes terem sido comprados, que são importantes para ter, por exemplo, nas licitações da universidade, porque são projetos caros que normalmente, né, num fomento de pesquisa a gente não consegue. Mas conseguir, por exemplo, montar todo a estrutura, porque a gente tem mais salas lá que foram pensadas lá no início, que fui eu que pensei para a gente fazer pesquisa, né, nessa parte translacional com animais. Então, a gente tem uma estrutura no campus para isso, não é a estrutura adequada, ela, né, ficou menor do que deveria ser, mas a gente consegue fazer. Sim. E com esse projeto eu consegui comprar vários equipamentos, né? Enfim, aparelhos e tal, que a gente precisa para esse tipo de pesquisa. Então, isso aí foi, né, que eu esqueci de falar, foi o que me deu muita, assim, me deixou, né, bastante feliz, assim, que eu fiquei muito empolgada. Então, além dos resultados de pesquisa, ganhar uma verba, né? Saber que ela né, veio do esforço da gente, isso é bem, muito importante, assim, nos dá bastante satisfação, né? Sim. Bastante prazer de continuar.
Mas, Leide, olha só, com todos esses desafios que tu viveu na tua vida, com certeza tu teve, né, como tu falou, teve dificuldades, principalmente o setor financeiro, ele complica dentro da pesquisa. Mas, assim, enquanto mulher, né, enquanto mulher pesquisadora, a área de ciências biológicas é uma área que ela tem uma predominância feminina. A área da saúde, enfermagem, é outra que predomina, né, as mulheres. Na neurociência, tem hoje neurocientistas, mulheres renomadíssimas, mas geralmente tem mais homens, assim, pelo menos assim, eu confesso que eu tinha esse olhar mais masculino dentro da neurociência. Tu já sofreu algum preconceito por ser mulher na tua área, ou como mulher, né? A mulher do dia a dia, a mulher comum, ou até mesmo dentro da universidade? Olha, Gisele, assim, ó, diretamente não, né? Mas dentro desse contexto que a gente vive, a gente tem muita dificuldade, né? É, de, né, ser mulher e fazer pesquisa e fazer ciência ao mesmo tempo. Diretamente não, eu já tive alguns percalços, muitos, né? De estar em alguns ambientes e de não ser, não ter tido a devida consideração, então, mas que eu não levei para esse lado de ser mulher, entendeu? Mas já tive alguns percalços, né? Eu, por exemplo, já fiz um doutorado e não consegui defender o doutorado, tá? E entreguei a tese e tudo e não consegui defender. Mas não considero isso como o fato de eu ser mulher. Pode ser que, né, tenha também tido alguma influência, mas eu acredito que não. Acho que foram outras questões mesmo, questões da academia, que tu sabes que tem algumas questões de ego, de superego dentro da academia, que é muito... que é o que também faz com que a ciência fique muito retraída, às vezes, né, e não vá para a população. Então, eu já tive, assim, questões que me decepcionaram bastante, inclusive traumas, às vezes, né? Mas, enquanto mulher, assim, diretamente dizer, né, não vai para cá ou para lá porque é uma mulher, não, tá? Mas tem todo esse contexto, que a gente sabe que as mulheres, né, têm certas dificuldades, porque tem um contexto sociocultural que às vezes dificulta, às vezes não, que dificulta bastante para a gente. Né? Então, o que eu posso dizer é isso. Eu lutei muito para chegar e agora estar fazendo pesquisa um pouco mais tarde. Não foram só os filhos, tiveram outras questões, né? Que a gente vem enfrentando no dia a dia em vários locais, né? Em vários ambientes acadêmicos. E, às vezes, até questões de ego e superego, como eu já tinha falado no início, de pessoas acharem que estão ali competindo e não fazendo, né, a ciência ou cooperando, colaborando. O que eu vejo assim, às vezes, eu só consegui hoje ter essa noção do preconceito porque eu comecei a estudar. Porque eu sempre tive muito claro o preconceito racial. Isso eu sofri, isso sempre teve na minha vida. Uhum. Agora, o preconceito por ser mulher, eu só fui conseguir enxergar isso agora, né? Estudando, tentando entender que às vezes as coisas acontecem e a gente não percebe, diz, não aconteceu. Mas quando às vezes as pessoas barram um trabalho teu ou te desmotivam pela questão do ego, porque e aí vem aquela conversa que a gente teve lá no início, né? Porque às vezes quem faz incomoda, e aí quem não faz se sente incomodado porque queria estar fazendo, mas não faz, né? Então não tem que reclamar, né? Mas às vezes acontece assim do preconceito, ele tá meio que entre as linhas ali, né? Só que a gente às vezes não enxerga, até porque tu convive mais com mulheres, talvez, nesse sentido, tu trabalha mais com mulheres, embora desenvolva trabalhos com homens maravilhosos, porque se não fossem, né, bons naquilo, eles não estariam tão, né, como é que eu vou dizer? Porque a gente sabe que ainda tem isso, né? Os homens, muitos homens, eles
acham que são detentores do conhecimento, não querem compartilhar com ninguém. Quando tem oportunidade de desenvolver um trabalho bacana com homens, eu acho que a gente também tem que valorizar isso, né? Tem alguma cientista ou não, né, que contribuiu para a tua história de vida e para cientista e pesquisadora, mulher, mãe, esposa que tu és hoje? Olha, Gisele, eu sempre fui buscar a ciência já era meio nato em mim, né? Como eu já tinha falado para ti no início ali, eu tinha esse interesse em ir para as neurociências desde ali na fase de adolescência e tal. Então, não teve uma pessoa que me inspirou, mas várias pessoas, né? Então, quando eu comecei a entender um pouco da pesquisa, várias pessoas acabaram me inspirando. Mas eu posso dizer que assim, não teve, eu não posso colocar essa pessoa é um ídolo para mim na parte das neurociências, aliás, da ciência, né? O que eu agradeço bastante, né, foi todo o estímulo que eu tive quando eu estava na graduação, que já faz muito tempo, e depois, quando eu resolvi ir para o doutorado, eu fui agora para o doutorado, porque tive que buscar, né, o meu doutorado, eu consegui me realizar naquilo que eu sempre quis fazer. E aí, sim, agradeço meu professor, que foi, inclusive, é bem mais jovem do que eu, mas que está nessa área, né? Que é o professor João Quevedo, e a professora Gislaine, que é também bem mais jovem, tá? Mas que já estava ali com ele, e que eu cheguei lá e me senti à vontade, era só questão de eu realmente me envolver nas pesquisas. Tanto é que eu estou com eles até hoje. Então, eu posso dizer que eles, né, não me inspiraram a ir para as neurociências, mas me ajudaram bastante a eu conseguir evoluir nessa parte aí das neurociências, né, dos estudos em neurociências. Ai, que legal. Muito feliz de tu estar trazendo, né, os teus orientadores, né, homem e mulher, porque às vezes a gente fala, eu sempre digo assim, uma mulher, né, que contribuiu para a tua formação, quanto para tudo, né, como um todo. Então, eu acho que é importante a gente trazer exemplos masculinos também, porque muitas vezes, muitos homens, né, são os que nos apoiam e que dão essa força. E tu ser recebida, como tu falou, por professores, orientadores mais jovens, eu acho que, claro, no início dá aquela sensação de, meu Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem uma outra energia, tu tem uma experiência que eles não têm, porque, na verdade, é uma troca, né? Uma troca aí de experiência, de conceitos, de Sim, tudo, né? e foi algo assim bem tranquilo, porque a primeira vez que eu fui conversar com esse meu orientador, eu cheguei assim, até fiz uma brincadeira com ele, disse, bah, pelo teu nome eu achei que tu era um velhão. E amiguinho do meu filho. É, e aí eu falei, olha, tem interesse e tal em fazer o doutorado, eu já fiz um, mas não consegui defender e tal. E foi assim, sabe aquela preocupação que a gente tem de entrar num doutorado, né? Ainda mais que eu já tinha feito um, já tinha tido uns traumas. Então a minha preocupação era, será que eu vou entrar e eu vou conseguir dar conta ou não vão ter outros estresses ali? E foi assim, bem tranquilo, quer entrar? É aqui, assim, 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 não sei o que e tal. Foi rapidinho, eu já estava lá no doutorado, sabe? Que Bem legal, que rápido. bacana. E depois era aquela questão, tu queres fazer esse tipo de trabalho, quer fazer aquele, quer escrever, eles impulsionam a gente para escrever, sabe? Então não é assim, tu não sabe, né? Tu está entrando no doutorado, tu não sabe. Que é uma questão que eu acho assim terrível, que aconteceu muito, sabe, na minha vida. E aconteceu no doutorado anterior. Não, mas isso não, tu não pode propor, isso tu não pode fazer, porque tu não sabe, porque tu é aqui, tu tens que obedecer, porque isso, porque aquilo, sabe? E eu não faço isso hoje com meus estudantes, eu assim, dou muita força para eles,
Tanto é que tu viu que eu tenho estudantes com publicações em revista, Exato. e estudantes de iniciação científica com publicações em revista A1, né? Uhum. Então, essa força, né? Essa inspiração que a gente tem que dar para eles. E foi o que eu recebi lá. Então, bastava eu querer. Aí eles começaram a ver, mas a Zuleide gosta de escrever. Então, vamos empurrando. Uhum. E lá eu ia para o laboratório, que eu gostava, né? Que eu gosto do laboratório, mas muitas vezes não ia porque eu tinha que escrever, porque eles viram que eu tinha essa. Né, que eu gostava de escrever. Predisposição. Exato. E eu acho que é uma questão que tem muitos programas de pós-graduação, sabe? Talvez esteja mudando um pouco agora, mas na época que eu fiz, não dá, para aí, calma aí, vamos frear, não sei o quê, sabe? E aí tu sai e tu não avança muito, né? Exato. Então, essas questões que... E aí, às vezes, sai achando que tu não tem capacidade. Perfeito. Mas capacidade tem. Só né, tem que ter aquele impulsionamento, aquela confiança, sabe? Uhum. Vai fazer, que é o que eu gosto de fazer hoje com os meus estudantes. Querem escrever? Escrevam, né? Vamos lá. Aí eu dou aquela força e tal, e eu hoje tenho uma boa parte dos meus artigos, né, de pesquisa, de revisão, são com estudantes de iniciação científica. Eu comecei assim, estimulando alguns estudantes, e aí começaram a sair publicações. Daí, durante a pandemia, vamos lá, agora vocês estão com mais tempo, vamos escrever. E aí alguns estudantes souberam, porque eu trabalho com a enfermagem e com a medicina. E agora com o programa de ciências biomédicas, né? Mestrado. E alguns estudantes, só que na enfermagem eu dou aula, na medicina eu não dou aula. Eu trabalho só na orientação em projetos, né? Mas eles foram sabendo e foram procurando para... professora, será que a gente queria conversar contigo para escrever um artigo assim? A gente pensou nisso, pensou naquilo, daí a gente vai delineando, sabe? As pesquisas, os artigos, enfim. Agora eu estou com um grupo assim bem legal de estudantes com iniciação científica, com TCC, e claro, agora com mestrado também, né? Sim. Nós estamos praticamente assim no início, nós estamos no segundo ano, mas enfim, é um grupo que eu acho que é um grupo bem... É um grupo grande, eu acho, sabe? Porque tem em torno quase de 20 alunos, mais ou menos. Nossa, bastante gente. E que às vezes até me preocupo se eu vou conseguir dar conta, né? Sim, orientar a todos. Porque é difícil 20 alunos tu orientar. O bom, o bacana, é quando tu tem 20 alunos, 5 alunos, não importa, mas que eles queiram aprender e se tem esse tempo para se dedicar e para produzir, né? Então, porque eles estão aproveitando, né? Querendo, não dá para não aproveitar. Ter a oportunidade de te ter como orientadora, co-orientadora, enfim, estar próximo de ti, é natural que os alunos vão entender. Tu vai atrair. Por que tu está atraindo, né? Todas essas são só os alunos, mas os projetos, as coisas que estão surgindo, não é atraindo, né? Tu não atrai um projeto, mas eu digo assim, acontece porque um projeto ele surge, tem que pensar, todo mundo sabe disso, né, gente? Mas eu digo assim, as coisas boas estão acontecendo porque tu é uma mulher que vai lá e faz, tu é uma mulher que vai lá e produz, entendeu? Que não tem medo de dar a cara. Então, assim, quando tu vai lá, tu produz e tu tem bons resultados, e não são bons resultados porque tinha que ter bons resultados. Tem bons resultados porque tu trabalhou, tu te dedicou. Todo mundo agorizada vai querer trabalhar. Tu vai ver até aquele colega que nem queria nada, que nem olhava para ti, vai querer estar hoje contigo. Por quê? Porque tu tá, né, nesse momento, e a pandemia eu acho que trouxe algumas coisas bacanas, assim, porque fez com que a gente parasse para pensar e talvez que a gente ocupasse a mente com coisas mais... que desse mais um retorno para nós, profissionalmente, para a sociedade, enfim, como um todo, né? Então, assim, quantos projetos hoje tu está desenvolvendo
tão relacionados ao Covid, mas é pesquisa científica, tu está tentando entender o processo, o que está acontecendo, seja com jovem, com idoso, né? Produzindo um equipamento simples, alternativo, seja lá como for, está contribuindo, né, para esse processo da gurizada lá, né? Então, assim, é natural, pessoal, queria estar contigo, e que bom, eu fico muito feliz, assim, desse teu momento, que esse momento permaneça por muito tempo, assim, foi o que eu te falei antes, assim, pelo menos é o meu olhar, né? Tu começou falando, começou tarde, não começou nada tarde, começou a hora que tinha que acontecer para ti, e com certeza tu não vai parar mais. Agora ninguém segura as leis. Se antes era um problema, se existia algum problema, vamos dizer assim, agora então ninguém segura mais. Mas, Zuleide, assim, muito obrigada. Nosso papo aqui foi muito gostoso, né? Acho que fluiu assim de uma forma que eu nem senti. Na verdade, eu só fui me dar conta do tempo. Eu digo, meu Deus! Mas eu também estou aqui um pouco tiete, porque eu fiquei muito curiosa em saber como funciona, né? Principalmente alguns projetos que talvez essa curiosidade minha tenha de outros colegas também que queiram conhecer um pouco mais o trabalho da professora Zuleide, dos seus grupos de pesquisa. Então, eu acho que isso se faz importante. Então, gostaria de te agradecer imensamente por estar aqui, né, doando um tempão para mim aqui para o Química em Arte, mas contando a tua história, contando as tuas pesquisas. E eu me sinto muito honrada, de coração, de te ter aqui no Química em Arte. Muito obrigada mesmo. Desejo sucesso, vida longa para os teus projetos, para ti, para tudo, né? Que seja sempre brilhando da forma como sempre já brilhava, só que agora está mais ainda no sentido de estar, talvez, acho que se sentindo mais à vontade, até pelas questões que Eu aconteceram acho que eu no vou brilhar momento. mais agora depois dessa live também. Não, a gente faz assim. Porque eu digo, Mas, meu momento é de vocês. Eu acho que muita gente não conhece a Zuleide. Pode ter ouvido falar. mas Gisele, a nosso projeto Ciência do Boteco, né? Eu não quero tomar a tua live para isso, mas já te convido para apresentar teu Com projeto também, certeza. É né? só E depois combinar, acho que vai podemos ser bem interagir, legal. né? Depois podemos interagir entre os campos, como eu falei. Acho que é muito importante a gente fazer o projeto ser da universidade, né? Uhum. Não de um campus, mas ser da Exato. universidade. Exato, é o que a gente fala, que eu falo assim, eu digo Química em Arte, ele é um projeto da Universidade Federal da Fronteira Sul, é um projeto institucionalizado, e o propósito dele é divulgar, assim, no caso, na ação Mulheres na Ciência, dar visibilidade para nós, mulheres, para a gente poder falar dos nossos trabalhos, né, dos desafios, das dificuldades, das alegrias, enfim, do que está sendo feito, porque muitos não conhecem, não sabem. E da mesma forma, o teu projeto Ciência no Boteco, de novo, quem não se inscreveu, vou deixar o link lá na descrição. No fim do vídeo da professora Zuleide, eu já vou deixar o card, vai estar no cantinho, só não sei qual. Agora ela está se achando blogueira. Não sei qual dos cantinhos, mas vai estar lá para vocês clicarem, que vai direto lá para o canal do Ciência no Boteco. Por quê? Porque gente, vocês vão ficar encantados. Eu entrei, né? Porque eu não sabia, né, que tu estava fazendo online o projeto. Eu achei que tu tinha parado, né? Porque na minha cabeça seria no boteco. Pesquisando, né? Você faz as minhas pesquisas, eu digo, nossa, eu comecei a assistir uma entrevista tua, depois da Adriana, depois do Fábio, depois do Marcos, sabe? E aí tu vai e vai envolvendo, e isso é muito legal, porque é um bate-papo legal, tem conhecimento, tem muita coisa que a gente não tem nem ideia. E a gente aprende de uma forma simples, numa linguagem simples, porque todo mundo é doutor, PhD, baita cabeção, mas ensinando de uma forma simples. Então, vocês não podem perder. Se inscreva. Quem não se inscreveu aqui no Química em Arte, se inscreva no Química em Arte e se inscreva agora no fim do Também. card. Aperta lá e se inscreva no canal da professora Zuleide, do Ciência no Boteco, né? Digo da Zuleide, porque a Zuleide que começou todo esse movimento, e eu acho Só coordeno ali, né? Mas tem bastante gente envolvida aí, inclusive quem participa, né? Que apresenta seus trabalhos, então fazem parte, né? Mas aí que tá, tu coordena, um projeto, como a gente falou desde o início, um projeto não se faz sozinho, né? A gente Não tem se que dar faz graças a sozinho. Deus que a gente tem bons parceiros, bons colegas que abraçam a nossa causa, que abraçam os projetos e que, como teu aluno, e se sente pai do projeto. Por quê? Porque ele entendeu a essência. Eu acho que isso faz toda a Isso. diferença.
Aham, bem isso mesmo. Legal. Gisele, eu também te agradeço muito. Nossa, me senti muito à vontade. Extravasei aqui também, né? Conversando e tal. Uhum. Muito obrigada também. Baita projeto esse teu. Tá de parabéns também, né? Muito parabéns mesmo, porque é isso aí mesmo. Nós temos que divulgar a ciência e divulgar as mulheres, né? Porque a gente sabe que hoje se fala mais que as mulheres têm que ter um papel maior e que tem dificuldade, e, né, mas que as mulheres têm que ter um protagonismo maior, mas a gente sabe também das dificuldades que muitas mulheres passam, né? E nem todas conseguem chegar. E aí, um projeto desse, teu aí, é super importante porque vai também estar mostrando para outras mulheres, inspirando outras mulheres, né? Muito importante, muito interessante mesmo. Estás de parabéns. Obrigada, Vai. obrigada. Acho que a inspiração, acho que é um outro, não só a visibilidade, mas é inspirar, né, como tu falou, outras mulheres. Eu posso te falar de fundo do coração. Eu não publicizo isso porque eu acho que não, eu não preciso, porque que chega em mim enquanto coordenadora do projeto. Mas assim, o que tem mulheres que não são da área da ciência, mulheres que são também colegas nossas, mas outras mulheres da comunidade, né, ou que não estão diretamente ligadas ali com a docência, que mandam mensagem para mim assim: nossa, essa entrevista assim, mudou minha vida. Nossa, que baita mulher! Nossa, e isso para mim faz toda a diferença. É claro que eu não sou repórter, eu tento fazer o melhor que eu posso. Estou ainda num processo de aprendizagem, nossa profissão é a docência, ser professor, mas a dar visibilidade para as mulheres na ciência, valorizar o trabalho, a gente poder ter um espaço para discutir, né, sobre preconceito, dificuldade, tudo dentro da nossa área, a gente precisa disso. Eu acho que faltava esse espaço na universidade. Existem outros espaços que hoje estão sendo criados, eu fico muito feliz. Né? Eu recebo, às vezes, o pessoal, olha aqui, ó, o grupo tal campus está fazendo isso. Eu digo, que legal! Então está Uhum, valendo a pena, entende? Que as pessoas sim, procurem fazer talvez melhor, ou procurem também estar fazendo isso. Quanto mais pessoas divulgarem a ciência e mais pessoas divulgarem as mulheres, uhum, mais é bom para todo mundo, né? Ninguém é dono exatamente. daqui. O projeto é da universidade, né? Eu que estou aqui. Amanhã pode ser a Zuleide, amanhã pode ser, né, qualquer outra colega, porque isso faz parte do processo É também. isso que eu digo. E os nossos projetos têm que ter continuidade, né? Não somos nós Sim, que vamos, né, estar sempre ali à frente. É bem exato. isso mesmo. Assim, Zuleide, sucesso, vida longa para o projeto, vida longa para ti, continua assim brilhando, iluminando. Obrigada mesmo por esse momento aqui de aprendizagem, muita aprendizagem, tirar dúvidas, né, porque perguntas que eu faço não são dúvidas, são dúvidas reais que eu tenho, e outras, é claro, que a gente fica curioso, que eu fico pensando, talvez, né, quem está nos assistindo gostaria de perguntar e não perguntou, né? Então, acho que é uma coisa bem, bem bacana. Muito Algumas a gente consegue responder, outras não, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Então é importante, perfeito. é muito importante que as pessoas saibam. Nós temos um limite, como todos têm, né? Uhum. Mas eu acho muito importante, porque hoje, por exemplo, estás conversando comigo com um pedacinho da neurociência, né? Exato. Amanhã, de repente, vai estar conversando com uma professora da área de ciências sociais, sei lá, de outras áreas, Sim. e isso faz também, mostra, né, o papel das mulheres em áreas das mais diversas possíveis que a gente pode estar, né? Estou muito grata por estar aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito Você fala. obrigada também, Gisele. Eu que estou super lisonjeada, imagina estar aqui conversando contigo. Ai, querida. Zuleide, para terminar nossa conversa de hoje, qual o conselho ou dica que tu deixaria para uma jovem que pretende seguir os passos de cientista assim como você? Então, para as jovens que estão entrando, que nem só entrando na universidade, mas muitas que vêm, né, já do ensino médio e até do ensino fundamental, pensando na ciência, em serem cientistas, apostem.
apostem, procurem pessoas com quem vocês possam contar, conversar, e apostem que vocês podem ser cientistas. A gente sabe que em algumas camadas, em algumas escolas, né, tem contextos da vida que às vezes dificultam um pouco, mas tentem, vão em frente, busquem a inspiração e busquem ajuda, parcerias, companheirismo de pessoas que fazem pesquisa, que vocês conseguem chegar lá. E eu estimulo que as jovens que estão na escola, que estão no ensino médio, que estão chegando na universidade, que vá atrás e que busquem os seus sonhos de serem cientistas, porque vocês podem e devem.